O meu tá ao vivo. Pessoal, boa noite. A princípio, a paz seja com todos vocês. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus a mais uma live aí, né? Sabemos que estamos enfrentando um tempo difícil, mas Deus está conosco neste momento. Convido você a sentir a vontade aí na sua casa, onde você estiver, para adorar e glorificar o nome do Senhor, tá bom? A princípio, feche seus olhos. Vamos entregar tudo que vamos fazer aqui neste momento nas mãos de Deus, tá bom? Vamos falar com Deus neste momento. Espírito Santo, muito obrigado, Pai querido, por mais uma vez que podemos estar aqui na Tua presença. Abençoe cada jovem, Pai, homem, mulher, Pai querido, família, que está no seu lar neste momento, Espírito Santo de Deus, para estar aqui participando com a gente, ó Pai. Que venha ser uma bênção e que tudo que for feito aqui venha alcançar cada lar, cada família. Assim nós oramos e entregamos, ó Pai, a vida de cada jovem nas mãos do Senhor, porque sabemos que todos, onde você está, será vitorioso. Assim nós oramos e entregamos tudo em Suas mãos. Nós te agradecemos em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. E você que recebeu, diga glória a Deus. E vamos adorar neste momento, porque não tem nada melhor do que adorar o nome do nosso Senhor. A palavra de Deus fala que quão bom, quão suave é que os irmãos vivam em união. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Fica à vontade, assim como eu também vou ficar à vontade, pois estamos na presença de Deus. Aleluia. Vamos adorar. Glória a Deus. Você que sabe, cante comigo esse louvor. Jesus, cadê você? Jesus, pode entrar. Jesus, só vou ficar se você vier. Se você vier. Olhe para mim, vejo um pequeno mortal. Olho para dentro e penso, não quero ser igual. Olho para as minhas mãos, cansei do natural.
te tocar, pode ficar com elas. Toma meu coração, eu não preciso deles. Se não for pra te sentir, tire de mim, Deus. Tome as minhas mãos, eu não preciso delas. Se não for pra te tocar, pode ficar com elas. Eu te dou meu coração, eu não preciso deles. Se não for pra te sentir, tire de mim, mas vem, mas vem. Confessa a Ele, eu encontrei minha morada, eu amo minha morada, tu és minha morada. Eu encontrei minha morada, eu amo minha morada, tu és minha morada. Deus, eu encontrei minha morada, eu amo minha morada, tu és minha morada. Eu encontrei minha morada, eu amo minha morada, tu és minha morada. Confesse a Ele nessa hora. Tome as minhas mãos, eu não preciso delas. E não for pra te tocar, pode ficar com elas. Toma meu coração, eu não preciso deles. Se não for pra te sentir, tirei de mim, mas vem. Você que recebeu essa bênção através do louvor, diga amém. Diga glória a Deus. Vamos permanecer em clima de adoração. Vamos permanecer adorando o nome dEle. Aleluia. Seja no lugar secreto onde você está. Aleluia. O Senhor está aí, Ele está te alcançando nessa hora. Aleluia. Cante. Tu és tudo que eu mais quero. Meu fôlego tu és. Em teus braços é o meu lugar. Estou aqui, estou aqui. Pai, eu amo tua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em tuas mãos, confio em ti, confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Oh, Pai Jesus, adoramos.
mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Permaneça adorando, glorificando o nome dele. Aleluia. Glória a Deus. Você que se sente na vontade de estar de pé, de adorar, de levantar as mãos, de colocar a mão à altura do coração. Aleluia. Peça para que o Espírito Santo faça morada em ti nesta hora. Aleluia. Eu te adoro. Aleluia. Cante comigo. Eis-me aqui, tantas fraquezas, diante da tua grandeza. O que se vê no coração sente, o corpo responde, minha alma não mente. Sonha agora o seu coração. Veja, Senhor, se não tenho razão, mas eu não quero ser tão racional. Espírito Santo, pode se chegar e fazer morada. Peça e fazer morada. Espírito Santo, mora em mim. Oh, o meu coração é o teu lugar, faça morada. Eu te convido a nunca mais me deixar aqui. Faça morada em mim, faça ele, faça morada em mim, faça morada em mim. Eis-me aqui, tantas fraquezas, diante da tua grandeza. O que se vê, o coração sente, o corpo responde, minha alma não mente. Sonda agora o seu coração. Veja, Senhor, se não tenho razão, mas eu não quero ser assim, tão racional. Espírito de Deus, pode ser chegar e fazer morada, e fazer morada.
glória a Deus. Jesus. Glória. E aí, gente, Pai seja convosco. Gostaria de agradecer a todos vocês aqui com a gente. Que Deus possa estar abençoando profundamente a sua vida. Depois desse momento maravilhoso aqui, onde nós adoramos o Senhor, nós vamos compartilhar uma palavra. Hoje nós iremos falar sobre o nosso tema do Somos Radicais da Última Geração, que passa justamente pela nossa declaração de propósito. Então, isso é algo muito importante. A gente dividiu uma série de palavras que ficaram divididas em sete palavras que falaram sobre a nossa declaração de propósito. O que seria a nossa declaração de propósito? Seria aquilo que nós proclamamos em todos os finais dos nossos cultos, onde nós gritamos: edificar, multiplicar, gerar filhos, discipular, impactar a nossa geração, não abrimos mão da nossa posição, somos radicais da última geração. Então, hoje nós vamos falar dessa parte, do Somos Radicais da Última Geração. Semana passada, para quem estava aí, a gente falou sobre nós alinharmos o nosso propósito ao propósito de Deus. Então, hoje nós iremos falar justamente sobre a última parte do nosso grito. Semana que vem, nós vamos começar a nossa série de palavras, amados por Deus, e desde já gostaria de estar convocando vocês para estarem com a gente, que vai ser algo sensacional. Mas vamos aqui. Na semana retrasada a gente falou sobre não abrirmos mão da nossa posição. Nós vimos o quão isso é necessário nós temos na nossa vida. Nós não abrimos mão da posição que Deus nos deu. Nós estamos sendo despertos, ligados ao que Deus tem para nós, baseando-se naquele texto do rei Josias, que a gente viu tudo isso. E hoje nós vamos falar sobre essa última parte então, dos Somos Radicais da Última Geração. Interessante, cara, que quando a gente vê no reino de Deus, pessoas só avançam quando elas têm clareza da identidade delas. Então, nós iremos falar justamente sobre isso, da nossa identidade, daquilo que nós proclamamos, daquilo que nós dizemos sobre nós mesmos, baseados naquilo que o Senhor declara sobre nós. Primeiramente, nós temos que entender justamente essa importância dessa clareza. E para isso, eu gostaria que vocês abrissem lá em João, capítulo 1. A gente vai ler os versículos 19 ao versículo 23. Que dizem assim: E este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntassem: Quem és tu? E confessou e não negou. Confessou: Eu não sou o Cristo. E perguntaram-lhe: Então, quem és, pois? És tu Elias? E disse: Não sou. És tu o profeta? E respondeu: Não. Disseram-lhe, pois: Quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram? Que dizes de ti mesmo? Disse: Eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Amém? Vamos fazer uma breve oração, antes de nós darmos início aqui. Senhor Jesus, quero te pedir direção neste momento, que nós possamos estar totalmente recíprocos, ouvir a Tua palavra, ouvir a Tua voz, e que o Senhor possa estar falando conosco profundamente, Pai, pois clamamos pelo sangue de Jesus. Amém? Galera, é muito importante a gente entender essa parte que é dita aqui em João Batista, ele foi alguém que desde o nascimento dele já tinha algo declarado sobre a vida dele. Interessante que ele demonstra essa clareza nesse texto onde nós lemos. Vieram aqui os fariseus, vieram aqui os escribas ali para perguntarem a ele quem ele era. O interessante é a resposta dele, é uma resposta contundente, é uma resposta que é baseada em certezas. Na nossa vida, cara, se a gente for ver o mundo que a gente vive hoje, é muito difícil nós perguntarmos a alguém e as pessoas responder algo com certeza. É muito difícil nós vemos pessoas que sejam totalmente afirmadas da identidade que elas têm. Então, quando nós declaramos que nós somos radicais da última geração, nós estamos declarando uma identidade, nós estamos confirmando algo e realmente buscando viver isso.
E quando nós temos essa clareza, então, nos possibilita vivemos tudo que Deus nos deu. Se a gente for ver, João Batista que poderia dizer, não, eu sou o Messias, porque ele poderia dar status a ele, poderia dar uma posição na sociedade a ele, mas não, ele declara aquilo que a palavra dizia sobre ele. Ele declara que ele é a voz do que clama no deserto, como diz lá em Isaías 40. Então, se nós formos ver, cara, na nossa vida, a gente pode basear ela em muitas coisas, mas nunca vai ser baseada em algo totalmente concreto, em algo que é baseado em certezas. Nós só achamos certezas, cara, em Cristo. Aqui mesmo diz, esse texto está escrito aqui, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele não diz que ele é uma das verdades, ele não diz que é um dos caminhos, ele diz que ele é o caminho, a verdade, a vida. Então, quando nós encontramos Jesus, nós encontramos a vida, nós encontramos uma identidade e nós começamos a viver a partir dela. Então, João Batista, a partir do momento que ele encontra ali o que diz a palavra sobre ele, e ele anda a partir disso, ele destrava muitas coisas na vida dele. Se a gente for ver, lá em Mateus 11, quando Jesus vai falar sobre João Batista, depois que João Batista enviou os discípulos dele ali, para falarem com Jesus, perguntar, Senhor, és tu mesmo o Messias que nós estávamos esperando? Jesus vem e dá uma resposta com o sobrenatural. Jesus fala, olhem, falem para João Batista. Os cegos vêm, os coxos andam, então Jesus dá uma resposta com o sobrenatural. Mas depois que os discípulos saem, depois os discípulos de João saem, eu acho muito interessante aquilo que Jesus diz. Jesus fala que João Batista ele era mais do que um profeta. Se nós formos ver na Bíblia, profeta é aquele que proclama, aquele que é boca de Deus, aquele que entrega a mensagem de Deus. Se a gente for ver, existiam vários profetas no Velho Testamento, dentre eles o próprio Isaías. Então é muito interessante a gente ver isso, é algo que proclama, é algo que fala. Mas quando Jesus diz mais que um profeta, isso foi até algo que eu ouvi do pastor Leandro Barreto, ele estava querendo representar justamente isso. Ele era mais do que só falar, ele era viver, ele era encarnar aquilo que diz em Isaías 40. Então se nós formos ver, cara, uma identidade é justamente nós encarnarmos aquilo que Jesus diz sobre nós. E o que Jesus declara sobre nós. Se a gente for ver lá em 1 Pedro, Jesus diz que nós somos geração eleita, que nós somos sacerdócio real. Lá em Êxodo 19, que a gente encontra um parâmetro disso, Jesus diz, o Senhor Deus diz lá, vocês são o meu povo escolhido, o meu povo separado. Então Jesus, Deus já declara coisas sobre a nossa vida. Cabe a nós encarnarmos isso. Cabe a nós sermos mais que profetas. Cabe a nós realmente vivemos isso que Jesus declara sobre nós. E está aí a importância de uma identidade. Se eu tenho uma identidade formada e alicerçada, eu consequentemente vivo a partir disso. E eu vivendo a partir disso, eu gero frutos e frutos que geram impacto. Então, se nós formos ver, quando nós declaramos que nós somos radicais da última geração, nós estamos declarando uma identidade que deve gerar impacto. Uma identidade que deve impactar todos que estão à nossa volta e com isso contribuir para o crescimento do reino de Deus. E cara, quando a gente declara isso, o interessante é que isso é movido por convicção. E convicção, se a gente for ver uma definição, é uma crença que se baseia em provas ou motivos particulares. Padrão considerado perfeito. Então é algo que se baseia em provas, é algo verídico, é algo certeiro. Então, quando nós declaramos essa identidade movida pela convicção do Senhor, que Ele diz sobre nós, nós temos a oportunidade de viver grandes coisas com Ele, como João Batista viveu. Uma vida de impacto, uma vida onde nós acrescentamos ao reino, onde nós vivemos tudo aquilo que Jesus declara sobre nós. Nós saímos de uma vivência baseada ali na subsistência, baseada na sobrevivência simplesmente, que simplesmente eu existo, e a gente vive o propósito de Deus sobre nós. Se a gente for ver, cara, lá em Números capítulo 3, vai falar ali uma passagem onde Josué é enviado como um dos espias, ele e Caleb, mas tinha mais 10 espias. Interessante, cara, que eles olharam a mesma terra, eles estavam olhando a mesma terra ali dos outros 10 espias, mas eles mostraram opiniões totalmente diferentes, se a gente for ver. Se a gente for ver, cara,
os 10 espias, eles falaram, poxa, não dá pra gente conquistar essa terra é impossível de ser conquistada. Tem os gigantes, tem cidades muradas, então é muito difícil. Mas Josué e Caleb dão um parecer diferente. Eles falam, poxa, não, que isso? Vamos lá, gente, Deus nos entregou essa terra, Deus nos deu essa terra, vamos conquistá-la sim, vamos para cima. Então, sabe, essa grande divergência que existe na nossa vida, entre aquilo que Deus declara sobre nós e aquilo que nossa visão humana, vê. Então é importante a gente saber distinguir isso e a gente sempre optar por viver o que Deus tem a nós. Porque quando nós vivemos o que Deus tem a nós entramos em Canaã, nós conquistamos a terra prometida. Mas para isso, nós temos que ter uma mentalidade alinhada ao que Deus declara sobre nós. Então, se eu me baseio naquilo que Deus declara sobre mim, se eu busco conhecer o que Deus declara sobre mim, eu consequentemente vivo o que Deus declara sobre mim. Essa é uma consequência óbvia. Mas se eu fujo disso, eu também vou viver algo que Deus não declara sobre mim. Então, quando a gente escolhe viver, ter uma visão totalmente diferente da que Deus tem para nós optamos por viver algo totalmente sem base, totalmente fora do contexto daquilo que o Senhor deseja para nós. Eu gostaria que vocês abrissem lá em Josué, lá em Números, quer dizer, capítulo 13. A gente vai ler o último versículo do capítulo. Números, capítulo 13, versículo 33. Números 13, capítulo 13, versículo 33, que diz assim: Então vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Então, quando a gente olha a partir da nossa própria percepção humana, nós vamos totalmente contra o que Deus declara sobre nós. E nós nos vemos como gafanhotos. Nós mesmos nos martirizamos, nós mesmos nos autodepreciamos e nós não vivemos tudo aquilo que Deus tem para nós. Então, se o povo tivesse continuado com aquela visão de gafanhoto, eles não teriam conquistado a terra prometida. Então, por isso que é necessário nós alinharmos essa visão de Josué, essa visão de Caleb, e termos clareza sobre isso. Mas para isso, cara, são 3 coisas muito importantes quando a gente percebe a clareza e a convicção que nós devemos ter sobre a nossa identidade. Primeiramente, uma identidade, cara, quando é baseada em clareza, em convicção, ela gera autenticidade. Autenticidade é algo realmente verídico, oriundo de alguma coisa. Então, isso daqui é autenticamente meu. Esse livro aqui é autenticamente meu. Então, sabe, é algo próprio. É algo, sabe, que não existe falsificação. Então, a autenticidade passa por isso. E gostaria que vocês abrissem aí em Mateus 23 agora, para a gente ver o que Jesus declara lá para a gente sobre a autenticidade. Diz assim: Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: Na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam, pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem sobre os ombros dos homens. Eles, porém, nem sequer com o dedo querem movê-los. Se a gente for ver aqui, Jesus está trazendo justamente essa ideia de autenticidade, divergindo ali dos fariseus, que diziam coisas coerentes com as Escrituras, coerentes com a Bíblia, mas não viviam aquilo. Não eram mais que profetas, como a gente viu em relação a João Batista. Então, a autenticidade é algo muito precioso. Quando eu penso em autenticidade, eu lembro daquela série, eu acho que todo mundo curte aí, todo mundo odeia o Chris, que passa aí demais. Eu acho interessante ter um episódio que o Chris ele quer dar um presente à mãe dele e ele quer comprar um perfume chamado Puro Voodoo. E esse Puro Voodoo é algo, muito caro, é algo, ainda mais naquela época, a gente presentear, muito caro. Então o Chris ele tenta ir lá na loja, tenta conseguir por um preço aí abaixo, só que ele não consegue e tal, acaba até sendo marcado aí na loja e tal.
E ele, poxa, quem assiste Todo Mundo Odeia o Chris já sabe onde que ele vai. Ele vai até o perigo. Ele foi até o perigo comprar a falsificação do puro voodoo. Só que chegou lá, quando ele comprou e deu à mãe dele, ela teve uma crise alérgica com o puro voodoo. Então, sabe, é interessante a gente ver isso, sacou? Algo autêntico, cara, não gera crise alérgica. Algo autêntico funciona conforme aquilo que é declarado sobre ele. Se é para funcionar bem, funciona bem. Então, é interessante a gente ver isso, cara. Não existe falsificação no reino, cara. Quando nós declaramos que nós somos radicais na última geração, nós temos que compreender claramente isso. Nós somos pessoas que devem andar conforme aquilo que Jesus declara sobre nós. Porque a visão de ser um radical da última geração nada mais é do que ter uma vivência como filho e impactar o mundo vivendo Jesus, vivendo o reino, vivendo a palavra. E se a gente for ver, cara, nós não acreditamos que um homem sem revelação de uma identidade tem algum poder. Então as pessoas que tiveram seus nomes trocados foram afetadas por uma experiência concreta com o Senhor. Foi uma experiência de mudança. Se a gente for ver Paulo, no caminho para Damasco ali, antes ele se chamava Saulo, no caminho para Damasco, ele tem um encontro com o Senhor e aquele encontro muda a vida dele. Ele fica cego, ele fica em jejum e Ananias vai lá, usado pelo Senhor, e o cura. Então, se a gente for ver, é muito interessante a gente perceber isso. A partir do nosso encontro com Deus, ele nos traz mudança, ele nos traz uma experiência de transformação e isso nos muda completamente, muda a nossa identidade e nos faz sermos autênticos, nos faz sermos pessoas que vão andar conforme aquilo que Jesus declara sobre elas. Se a gente for ver Jacó tem um encontro incrível com Deus ali, quando ele estava ali deitado numa pedra, e vem uma escada, e anjos subindo e descendo, ele fica maravilhado com aquilo. E depois daquele momento, não era mais o Deus de Isaac e o Deus de Abraão, simplesmente, mas agora passa a ser também o Deus de Jacó. Aquela experiência muda totalmente a vida de Jacó. E ele passa a ser chamado até Israel. Então, se a gente for ver, essas experiências que nós temos com Deus, elas transformam a nossa vida. Elas nos mudam completamente. E a identidade é justamente explicitar isso. É justamente demonstrar essa mudança que o Senhor faz no nosso interior. Nós não queremos viver nada além daquilo que Deus espera de nós, quando nós declaramos que nós somos radicais da última geração. Porque nós sabemos que o que o Senhor declara de nós, como a própria Escritura já diz, é algo que vai além do que nós pensamos, do que nós imaginamos. É algo precioso. Segunda questão, uma identidade nos posiciona para a ação. Se vocês fossem lá em Filipenses, capítulo 3, a gente vai ler os versículos 12 ao 14. Que dizem assim: não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Quando nós recordamos quem somos, nós conseguimos também agir baseados nessa perspectiva que o Senhor declara sobre nós. Quando Paulo diz isso, deixando todas as coisas para trás e prosseguindo para o alvo, ele estava, poxa, eu vou esquecer daquilo que marcou o meu passado, eu vou prosseguir para o que Jesus tem para mim, para o que Jesus declara sobre mim. Então uma identidade, cara, é uma geração, porque ela nos move e vivemos tudo que Deus tem pra gente. Porque nos movemos para vivermos tudo que Deus tem pra gente, nós entendemos que isso é algo que vai muito além de nós. E isso é algo que nos move por amor ao Senhor, a vivermos uma vida de entrega, uma vida de sensibilidade ao que Ele declara sobre nós. Uma vida resoluta, uma vida sem desperdiçar tempo com coisas erradas e focando no alvo, focando naquilo que Ele declara sobre nós e vivendo isso constantemente na nossa vida. O Senhor só nos dará algo como nações quando assumimos um chamado, um posicionamento nos nossos dias, uma direção clara de onde pretendemos chegar. Sem clareza, sem nós termos um alvo, sem nós termos algo pra gente buscar, que a gente projeta, cara, Deus nunca vai nos dar algo, cara. Porque tudo no reino, cara,
Se a gente for ver até que Jesus fala, que é a passagem do construtor, que primeiro deve medir para ver se vai conseguir construir a casa, ou do exército, que primeiro deve saber se conseguirá derrotar ali o inimigo. Jesus sempre nos mostra que temos essa percepção, temos clareza do alvo e vivemos esse processo de construção, vivemos esse processo de construção da nossa identidade, de construção daquilo que Ele declara sobre nós, em nós mesmos, deixarmos Ele entrar e Ele nos construir, deixarmos Ele entrar e nos mostrar a nossa verdadeira identidade em Cristo Jesus. Então, quando nós declaramos que nós somos radicais da última geração, nós nos propomos a isso. Se não houver clareza, nós nos tornamos pessoas paralisadas, pessoas estáticas, pessoas letárgicas. Uma igreja letárgica, uma pessoa letárgica, ela não sabe para onde que ela vai. Ela vive uma vida totalmente sem propósito. Mas a partir do momento que a gente entende o que Jesus tem para nós, e nós saímos dessa posição de letargia, para nós vivemos tudo aquilo que Ele declara sobre nós, nós colocamos para viver algo do reino, o reino dos céus na terra, e nós podemos viver isso a partir do momento que nós damos um passo de fé, um passo de entrega ao Senhor. Terceiro ponto, uma identidade define uma mentalidade. Aí em Provérbios 23, 7, fala justamente sobre aquilo que nós pensamos que a nossa alma ela será. Então Jesus ele já nos mostra essa ideia de identidade, definição de uma mentalidade. E também em Números 13, 33, a gente viu que uma mentalidade define muito a postura que será tomada por um povo. A gente viu ali aqueles 10 espias ali amedrontando um povo, falando assim, não vamos conseguir, somos como gafanhotos. Então uma mentalidade define muito onde nós chegaremos. Então se nós formos perceber isso, é algo muito incrível, que Deus quer que nós possamos ter mais atenção naquilo que nós estamos pensando sobre nós mesmos. Será que esse pensamento está alinhado ao que Jesus declara realmente sobre nós? Nossa mentalidade está ligada à imagem que temos a nosso respeito e que foi gerada e formada ao longo do tempo e a partir de um ambiente. Recebemos influências das circunstâncias e acabamos sendo condicionados a viver de acordo com elas. Quando a gente vive em um ambiente de Josué, de Calebes, um ambiente onde as pessoas vão falar, poxa, vamos para cima, vamos viver o reino de Deus, vamos ver o que Jesus tem pra gente, vamos viver isso constantemente, com entrega e com amor, cara. A gente tem a oportunidade de viver algo constante com Jesus, algo realmente eterno, algo que não vai se passar nessa terra somente, mas é algo que é declarado sobre nós como filhos. Então é importante isso, quando nós vivemos um ambiente de pessoas pontes na nossa vida, cara, nós temos a capacidade de vivermos totalmente o nosso chamado. E isso eu acho interessante até mesmo no apóstolo Paulo. Umas passagens ele fala, combati um bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Ele tinha certeza de tudo aquilo que ele viveu, era o que Jesus queria que ele vivesse. Então é importante a gente entender isso. No ambiente de Josué, a gente tem capacidade de viver isso. A gente tem a oportunidade de viver isso. Então é interessante a gente estar nisso. Os ambientes que a gente vai viver. E a maneira com que a gente vai se posicionar vai definir onde nós vamos ficar. Se nós vamos ficar em Canaã, conquistando a terra prometida, ou a gente vai voltar para o deserto, para ali morrer no deserto. Então é importante a gente ter esse entendimento claro em nós. Uma identidade vai definir a mentalidade. Então, se eu tenho uma identidade clara, baseada em Cristo, naquilo que Ele declara sobre mim, e eu vivo a partir disso, eu consequentemente vou ter formado em mim a mentalidade de Cristo. Lá em Romanos 12, a gente lê, não os conformeis com este mundo. Antes busquem amoldar, se alinhar ao que Deus declara sobre vocês. Então, não vos conformeis, já declara para a gente não viver numa posição de estagnação, cara, do que o mundo declara sobre nós. Se a gente for ver, o mundo muitas vezes vai declarar coisas que não são conforme o que Jesus declara sobre nós. O mundo vai aí nos afastar, vai falar, nossa, não, você não pode, você não é nada, você não presta, você não tem valor. Se a gente for ver isso, que o mundo muitas vezes declara sobre nós, você não vai ter nenhum futuro, mas o que Jesus declara sobre nós é que nós somos filhos, nós somos amados
e que Ele quer nos dar um propósito de vida, um destino de vida, para nós construirmos o reino, para nós levarmos o reino, para nós expandirmos o reino de Deus. Então, é interessante nós vermos como Jesus muda as nossas percepções para nós realmente vermos algo concreto com Ele. A partir do momento que nos vemos como filhos à luz da palavra, somos levados a ter uma mente compatível com o nosso posicionamento. A partir do momento que eu tenho esse entendimento claro que eu sou filho, eu também tenho uma mente compatível à minha paternidade com Deus. Se a gente for ver Jesus, cara, em tudo que Ele fazia, a maneira com os milagres, o ministério de Jesus, era baseado principalmente em duas coisas. Primeiramente, o poder de Deus conforme aquilo que Deus declarava sobre ele, viver conforme o que Deus desejava, e também, cara, tá baseado na filiação dele com Deus, entender a paternidade, que ele era filho de Deus. Isso é a base do ministério de Jesus e o relacionamento contínuo que ele tinha com Deus. Então, a partir do momento que nós temos um relacionamento com Deus, nós buscamos realmente saber o que Ele declara sobre nós, esse amor, esse cuidado dele sobre nós, cara, nós, consequentemente, nós temos a oportunidade, cara, de impactarmos como Jesus impactou. Porque a partir do momento que nós nos relacionamos com Deus, nós somos influenciados por aquilo que nós vemos nele. Tanto que esse é um dos princípios da adoração. Eu adoro não pelo que Ele faz, mas por aquilo que eu vejo nele. Então, isso é interessante a gente pensar na nossa vida, cara. Se a gente quer viver uma vida conforme a vontade de Deus, uma vida realmente baseada em que Ele declara sobre nós como filhos, cara, nós, consequentemente, cara, temos que nos alinhar constantemente na nossa intimidade com Ele, nosso relacionamento com o Senhor. O objetivo, nós sermos testemunhas do reino de Deus. Quando nós nos alinhamos, nós tornamos essas testemunhas que geram impacto. Jesus, onde Ele ia, promovia impacto. Jesus, onde Ele ia, promovia transformação, se movendo justamente pelo poder de Deus. Então nós, como radicais da última geração, nós declaramos isso. Nós declaramos que nós somos radicais da última geração, nós temos um propósito, nós temos um destino, nós temos uma identidade, nós sabemos de onde nós viemos, do Senhor, do nosso Pai, para onde nós vamos, quem nós somos e que nós devemos impactar onde nós estivermos, levando o reino, a palavra e o Evangelho de Cristo, que é a salvação daquele que crê em Jesus. Com radicais da última geração, estamos comprometidos com uma grande obra de edificação. Uma geração precisa ser restaurada e somente aquele que sabe quem estará apto a promover esse tempo de restauração. Cara, isso é algo essencial na nossa vida. A gente só vai convencer, a gente só vai impactar, cara, quando a gente sabe exatamente quem nós somos e quem nós somos em Cristo. Neste momento, a gente já está entrando aqui no final dessa palavra. E eu gostaria de fazer uma oração por você, cara. A identidade é algo necessário no mundo que a gente vive. Se a gente for ver, igual a gente comentou aqui, a gente vive um mundo completamente sem identidade. Hoje nós relativizamos tudo. Tudo agora é relativizado. Não damos valor aos princípios. É muito difícil você ver um filho falando benção com os tios, com os pais. Porque isso é algo que as pessoas veem como algo ruim, como algo afastado, como algo que não faz parte da identidade. Mas a Bíblia fala para nós não removermos os marcos dos nossos pais. Então, se nós formos ver, cara, Deus quer que nós possamos ter isso com clareza em nós. Nós precisamos ter uma identidade. E eu quero te falar uma coisa, não há nada melhor do que você ter uma identidade baseada em Cristo. Porque Cristo não é algo passageiro, cara. Cristo não é algo que em 5 minutos vai acabar, em 2 minutos vai acabar, mas é algo eterno. É a rocha. Então, cara, eu gostaria de orar por você neste momento. Para Jesus se revelar a você com amor e com graça. Creio que nós temos instantes aqui, ou outras pessoas vão assistir aqui depois. Mas eu gostaria de orar por você, cara. Eu tenho certeza que Jesus, neste momento, vai trazer revelação do amor e da graça dele e vai demonstrar a ele que você é filho. Porque nós muitas vezes nos autodepreciamos, pensando, cara, eu não sou nada, quem sou eu? Eu não mereço nada.
mas o que Jesus nos dá é algo precioso, e é algo que Ele declara sobre nós, é algo que Ele nos demonstra em amor e entrega. Quando Ele morreu por nós, Ele se entregou totalmente por nós, para nos dar salvação. E com a salvação, Ele nos salvou de nós mesmos, nos dando uma identidade eterna, uma identidade que nos passa com o tempo, mas uma identidade de filho de Deus, de amados por Deus. Então, neste momento, eu gostaria de orar por você, para a gente estar encerrando essa live. Eu gostaria que você fechasse seus olhos e colocasse a mão no seu coração neste momento. Senhor Jesus, gostaria de entregar ao Senhor cada vida que está assistindo essa live, Pai. Que o Senhor possa estar tocando neste momento e se revelando com o Teu amor e com a Tua graça a cada coração, Pai. Creio que há pessoas aqui, Pai, que ainda não Te conhecem, Pai. Pessoas que talvez estão visitando aqui, na versão online aqui, a nossa igreja. Nós pedimos ao Senhor que o Senhor toque nesse coração. Traga a revelação do Teu amor, Jesus, da Tua graça, Senhor. E traga certeza a esses corações, como nós falamos. Traga clareza da identidade dessas pessoas em Cristo, do amor que o Senhor tem por elas, Senhor. Por favor, Senhor, atinge esses corações, Pai. Por favor, Senhor, quebrante esses corações. E cada dia mais as pessoas venham entender, venham compreender aquilo que o Senhor declara sobre elas e venham viver tudo que o Senhor tem para elas, Pai. Venham viver tudo aquilo que o Senhor deseja que elas vivam, Senhor. Por favor, Senhor, mude mentalidades neste momento, Pai. Quero mentalidades, Pai, que sejam desalinhadas com a Tua vontade, com o Teu amor sobre nós, que sejam desalinhadas com aquilo que o Senhor declara sobre nós, Pai. E traga autenticidade de filho, autenticidade de ser amado por Deus, Pai. Por favor, Senhor, toque nesses corações, Pai. Promova a salvação, promova a cura, promova a restauração neste momento, Pai. Nós clamamos e já cremos, Pai, que o Senhor está tocando, que o Senhor está gerando transformação. E desde já te agradecemos por este momento, pelos louvores, pelas orações, e desde já entregamos tudo em Tuas mãos e glorificamos Teu nome por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Com o amor de Deus, que assim seja. Que a graça maravilhosa do nosso Senhor Jesus, assim seja. Que as doces consolações do nosso amigo Espírito Santo, que assim seja. Não seja somente hoje, mas para todos sempre. Ruguei, explicar, multiplicar, gerar filhos, discipular, impactar a nossa geração. Não abrimos mão da nossa posição. Somos radicais da última geração. Valeu, galera. Que Deus abençoe muito a sua vida. Obrigado por estar conosco até o final dessa live. E esperamos que vocês tenham sido abençoados. Vão lá no nosso Instagram, se você é visitante, vá na nossa bio e preencha o formulário que nós queremos te conhecer melhor. E semana que vem, nossa palavra, amados por Deus, venha compreender mais esse amor que Deus declara sobre você e que vocês sejam profundamente abençoados. Tchau, gente. Abração. Beijão. Deus abençoe vocês. Só fechar.